Se a demanda de fósforo é imediata e se o solo tem baixos teores de fósforo, então as fontes solúveis vão ter eficiência agronômica muito superior e devem então ser preferidas aí pelo produtor, né? Ou pelo técnico que está recomendando. Entre as fontes solúveis, nós vamos destacar aqui. Olá, meu nome é Edson Mantiello, sou professor do Departamento de Solo da Universidade Federal de Viçosa. Eu trabalho com nutrição de plantas, especificamente com fertilidade do solo e fertilizantes. Hoje nós estamos aqui no laboratório de fertilizantes porque eu gostaria de conversar com vocês um pouco sobre fertilizantes fosfatados. Da mesma forma, eu não tenho uma fonte de fósforo que é melhor sempre. Eu tenho uma fonte de fósforo que pode ser mais conveniente em algumas situações de manejo, tá? Bom, os fertilizantes fosfatados, eles são produzidos a partir de fosfatos de rochas. Nós temos dois tipos de fosfatos de rocha. Os fosfatos de rochas sedimentares, que são também chamados de fosfatos reativos. Esses fosfatos, eles têm um efeito melhor no solo quando aplicado do que os fosfatos de rocha não reativo, que tem origem ígnea metamórfica. Principalmente os fosfatos que ocorrem no Brasil são fosfatos que nós chamamos de fosfatos duros, que têm uma menor ou uma baixa eficiência agronômica quando aplicados diretamente no solo. Enquanto que os fosfatos sedimentares, fosfatos que vêm de Marrocos, que vêm de Baiova, no Peru, Gafsa, esses fosfatos são melhores para aplicação in natura no solo, tá? Agora, esses fosfatos naturais é quando nós pensamos numa nutrição de fósforo a médio e longo prazo. Se a demanda de fósforo é imediata e se o solo tem baixos teores de fósforo, então as fontes solúveis vão ter eficiência agronômica muito superior e devem então ser preferidas aí pelo produtor, né? Ou pelo técnico que está recomendando. Entre as fontes solúveis, nós vamos destacar aqui o superfosfato simples, que pode estar na forma de pó ou granulado, às vezes preferencialmente granulado, o MAP, fosfato de monoamônio, também temos o DAP, fosfato de diamônio, e também temos superfosfato triplo. Então esses seriam as principais fontes de fósforo solúveis. Eles têm diferenças importantes entre elas, eu vou comentar aqui rapidamente algumas para a gente já se posicionar. Bom, primeiro falar do superfosfato simples. O superfosfato simples pode ser uma fonte de grande interesse quando principalmente eu tenho solos pobres em enxofre, também precisando de enxofre, e ainda quando eu quero, pela adubação fosfatada, pelo superfosfato simples, também tem um efeito de correção mais em profundidade no solo, já que o superfosfato simples tem na sua composição o fosfato monocálcico, que é uma fonte solúvel de fósforo, mas também o sulfato de cálcio, que é o próprio gesso. Então, super simples é uma fonte de grande interesse quando eu quero enxofre e quero uma correção mais em profundidade, principalmente quando aplicado em maiores doses, tá? Uma dica para o produtor: muitas vezes o produtor busca por gesso na sua região e o gesso sai caro, está chegando a um preço bastante elevado na região, né? Nesse caso, é interessante avaliar o custo e o preço do superfosfato simples, porque às vezes ele pode substituir essa adubação com enxofre, essa adubação com sulfato de cálcio de forma vantajosa economicamente, tá? Então, é uma fonte que tem essas características. Tem em torno de 18 a 20% de P2O5 e tem em torno de 20, 24%, 22% de enxofre na composição. Vou falar também do MAP, fosfato monoamônio. Agora já é uma fonte mais concentrada em fósforo, 52% de P2O5. É uma fonte que tem o amônio na forma amoniacal, o nitrogênio na forma amoniacal. E devido a ser uma fonte mais concentrada, a tendência é que o preço por quilo do fósforo, quilo de P2O5, seja mais barato do MAP comparado ao super simples. Então é uma fonte que tem um melhor custo, do que o super simples, uma fonte que tem uma logística de transporte, um custo menor com frete maior. O fato de ter também a fonte de nitrogênio na composição desse fertilizante faz com que a gente observe um grande efeito aí no enraizamento das plantas, no crescimento inicial. Então uma fonte bastante interessante para o produtor estar usando
muitas vezes uma adubação aí antecipada no café, na cultura do café, previamente à floração, muitas vezes no suco de plantio aí do milho, enfim, diferentes culturas, o MAP de fato tem tido aí bons resultados. Bom, eu gostaria de destacar em relação ao DAP, que é um fertilizante fosfatado solúvel que deve ter o melhor preço por quilo do nutriente, né? Então esse fertilizante ele é pouco utilizado ainda pelo produtor, mas eu diria que é um fertilizante que tem grande interesse pelo preço e também pela qualidade do produto, né, pelas características. O DAP é um fertilizante fosfatado que tem um pH mais elevado, em torno de 7, comparado ao MAP, que tem um pH de 4,5, o Super Simples tem um pH em torno de 2. Então esse fertilizante que tem um pH mais elevado, aplicado nas nossas condições de solos mais ácidos, é bastante conveniente, já que o preço também é um preço bastante acessível, tá? Tem uma relação de preço melhor do que os demais. O fato de ter uma concentração maior de nitrogênio na forma amoniacal também é outra grande vantagem do DAP, especialmente para culturas, para as frutíferas, adubações iniciais de café ou a cultura do milho, por exemplo, tá? Então são algumas características que eu destaco desse fertilizante. O Super Triplo é um fertilizante que ficaria intermediário, né? Muitas vezes próximo da região de produção pode ter um preço atrativo, então o produtor deve considerar sim o preço que o Super Triplo tem aí na sua região, tá? Bom, por hoje é isso. Um abraço e até mais.